A graça e a paz, pessoal, tudo bem? Como você tá? Você tá apaixonado por Jesus? Nós estamos aqui num novo dia, num novo vídeo, para compartilhar uma pequena devocional. Hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês e falando sobre cavando poços para a futura geração. É isso mesmo. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 4, nesse momento. Nós vamos ler um texto muito conhecido, um texto de Jesus com a mulher samaritana, e eu creio que existe uma verdade aqui muito preciosa a ser compartilhada nesse dia. Diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário passar pela província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, o que é que te pede de beber? Dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim os seus filhos, e bem assim o seu gado? Queridos, nessa conversa, nesse diálogo da mulher samaritana com Jesus, nós vemos algo aqui muito interessante. Essa passagem descreve a fonte de Jacó, um lugar onde Jacó, quando comprou as terras de Sicar, ele cava um poço. E aquele poço, diz a palavra, não serve apenas para Jacó beber água, não serve apenas para Jacó alimentar os seus animais e dar água aos seus filhos, mas nós vemos agora gerações à frente, uma cidade, uma mulher bebendo daquele poço que foi cavado por Jacó. Sabe, a partir dessa experiência de Jacó com o poço de Sicar, que estava ali à beira de Samaria, eu queria que a gente pensasse sobre essa diligência que nós precisamos ter em relação ao nosso pensamento geracional. Queridos, a palavra do Senhor diz que Deus é Deus de Abraão, Deus é Deus de Isaac, Deus é Deus de Jacó. Deus é Deus de gerações. Deus não é apenas o Deus da nossa geração. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Deus contempla todas as gerações. E nós, quando vivemos o Evangelho, nós, quando nos movemos no Senhor, nós precisamos pensar não apenas no momento atual, na nossa geração, mas nós precisamos pensar constantemente naquilo que nós estamos construindo para as próximas gerações, no tipo de legado que nós estamos deixando para as próximas gerações, na história que nós estamos escrevendo, que vai alimentar, que vai trazer fundamentos para as próximas gerações. Talvez ter perfurado aquele poço, ter encontrado aquela água, talvez foi uma tarefa que não foi muito fácil para Jacó. Furar um poço requer perseverança, esforço, dedicação. E fazer isso no deserto não é algo muito fácil. Mas, querido, nós vemos que Jacó deixou ali um poço, um legado, e ele cavou tão fundo, a ponto da água viva, a ponto da água jorrar, e gerações, milênios à frente, aquela água ainda está ali disposta para aquela população poder beber e matar a sua sede. Sabe o que o Senhor quer fazer e falar conosco através dessa palavra? Nós precisamos ser homens e mulheres que pensam nas futuras gerações. O que nós estamos construindo para as próximas gerações? O que a gente está deixando de legado para os nossos filhos, para os nossos netos? A forma como nós vamos caminhar com o Senhor vai determinar aquilo que os nossos netos provarão em Deus, que os nossos filhos provarão em Deus. Nós temos a oportunidade de abrir caminhos, de construir pontes, sabe, de construir legados para a próxima geração. Querido, você tem cavado poços, você tem aberto poços no Senhor. É interessante que a tipologia de abrir poços, a tipologia da água, a tipologia de se cavar em Deus tem muito a ver com conquistar
a unção de Deus. E é interessante, querido, que quando nós olhamos a nossa geração e aquilo que nós temos como uma concepção de fé, muito daquilo que nós temos e recebemos hoje foram caminhos abertos pelos pais do passado, por pessoas, por exemplo, como Martinho Lutero, que trabalhou na reforma protestante, na reforma da centralidade da palavra. Se hoje nós temos acesso à Bíblia traduzida, se hoje nós temos acessibilidade às escrituras, e há 500 anos atrás houve pessoas lutando, sabe, para que a palavra chegasse a nós, para que houvesse uma reforma no que diz respeito à palavra. A gente pode falar do zelo metodista, da santidade de Wesley, da disciplina da herança metodista, do avivamento, né, em 1700 em Londres, que toca as nações até hoje, que está presente em muitas nações até hoje. A gente pode falar do legado de Whitefield, pregador ao ar livre, grande evangelista que pregava nas minas de carvão e deixou um legado muito forte em relação ao evangelismo. Nós podemos falar de Charles Finney, avivalista. O que é o livro A Teologia Sistemática de Charles Finney, atual até hoje? Sabe, querido, nós podemos falar dos grandes avivamentos promovidos por esse homem, que até hoje deixa um legado, até hoje nós bebemos dessas águas. Querido, nós podemos falar de John Bunyan, escritor do Peregrino, 1600 na França, preso. Esse homem na prisão, ele produz uma qualidade literária. Gente, o Peregrino hoje é o segundo livro mais vendido no mundo, né? Nós temos aí um legado que foi deixado, um homem que era iletrado, um homem que era um homem simples. Ele tem uma experiência com Deus de tamanha sabedoria, criatividade, e ele escreve um livro que fala até hoje, que é tema de filme, né? Até hoje nos fala, são poços que ainda estamos bebendo, são águas que ainda estão matando a nossa sede. Nós podemos falar, por exemplo, de William Booth, Exército da Salvação, também na Inglaterra, e o seu lema, sopa, sabão e salvação, justiça social, cuidado do pobre e salvação. Cara, olha o Exército da Salvação presente até hoje em diversas nações, que legado a iniciativa desse homem deixou. Não só isso, quantas leis injustas foram quebradas através de William Booth e o Exército da Salvação. Foram revogadas leis de escravidão, leis de prostituição sexual de menores no Japão. Quantas leis foram quebradas a partir do Exército da Salvação. Nós podemos falar de William Seymour e o avivamento da Rua Azusa, né, em 1900, no início de 1900. Né? Hoje, se nós falamos de dons do Espírito, de profecia, de palavras de conhecimento, de dons de curar, esse reavivamento, dessa liberação dos dons ocorreu no avivamento da Rua Azusa, né, na Califórnia. Um homem discriminado, negro, um homem que não tinha estudo, um homem de aparência simples, mas um homem que entrou profundamente em Deus, cavou poço. Esse homem jejuava, esse homem orava, passava às vezes 8 horas, 9 horas em oração, pedindo derramado do Espírito Santo. E quando Deus visitou Azusa, foi com poder. O legado dos dons nos toca até hoje. Milhares de almas foram salvas a partir do avivamento da Rua Azusa. Que a gente pode falar em 1904, Evan Roberts, país de Gales. Sabe, queridos, Evan Roberts, um jovem, começa a buscar a Deus, orar, pedindo que Deus salvasse Gales. E Deus salvou um país em alguns meses, em alguns anos. Todas as cidades de Gales foram tocadas pela presença de Deus, as pessoas se arrependendo. Foi algo extraordinário. E olha que interessante essa passagem de legado. Deus derramou uma unção em Gales. Conta a tradição, a história, que haviam 2 irmãos chamados irmãos Jeffreys, que foram ungidos por Deus em Gales. E eles saíram pelo mundo pregando o evangelho, debaixo de sinais, prodígios e maravilhas, ressuscitando mortos, curando enfermos e fazendo cruzadas evangelísticas. Quando um desses irmãos está para morrer, o Senhor já está para levar, ele ora por um jovem alemão chamado Reinhard Bronk. Ele impõe as mãos sobre um jovem, transfere a unção que estava sobre a vida dele para Reinhard Bronk. Reinhard Bronk, ele vai para a África, ele tem uma visão com a África sendo lavada pelo sangue de Cristo. Ele começa a fazer cruzadas evangelísticas. Irmãos, se a gente lê na palavra que Pedro, na sua primeira pregação, 3.000 almas se converteu, Reinhard Bronk, ele fazia cruzadas a 1.200.000 pessoas se convertirem. 2 milhões de pessoas de uma vez só. Você imagina o que é isso? Um lugar lotado e 2 milhões de conversões, né? Esse homem pregou em todos os países da África e deixou um fruto de conversão maravilhoso. Perto da sua morte, Reinhard Bronk começa a treinar um discípulo chamado Daniel Kolenda.
E ele transmite a mesma unção, impõe as mãos, transmite a mesma unção para Daniel Colenda. Daniel Colenda hoje está trabalhando, seguindo os passos aí do seu mentor, Reinhard Bonnke. E o que falar de outras pessoas que abriram caminho no Brasil? Quantas pessoas doaram a sua vida no Brasil para cavar poços, para que hoje o evangelho estivesse para a gente como está, para que hoje a gente tenha a liberdade que a gente tem. Sabe, querido, através dessa palavra eu queria te convidar a pensar geracionalmente, a viver a sua vida construindo um legado para as próximas gerações. Qual o legado que nós vamos deixar? Sabe, vale a pena hoje. Cavar poço não é algo tão fácil, mas vale a pena perseverar, o esforço, construir algo sólido para que as próximas gerações venham desfrutar disso para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e te inspire a partir dessa palavra, no nome de Jesus. Amém.